Você já parou para pensar quais são os países com a maior população cristã na Ásia? Seja bem-vindos de volta ao canal Isso Faz Sentido. Hoje, vamos explorar os 10 principais países onde o cristianismo tem uma presença significativa neste vasto continente. Prepare-se para descobrir dados interessantes e curiosidades sobre essas nações. E antes de mais nada, se inscreva no canal Isso Faz Sentido, para receber informações, dicas e curiosidades do Brasil e do mundo. Vamos explorar a fascinante presença de cristãos em países asiáticos. Apesar de serem conhecidos por sua rica história e tradições religiosas diversificadas, muitos países asiáticos também abrigam comunidades cristãs especiais que prosperam em meio às dificuldades. Outro assim, apesar das diferenças culturais e desafios únicos enfrentados por cada comunidade, os cristãos asiáticos continuam a desempenhar um papel vital na vida religiosa e social de seus respectivos países, enriquecendo a diversidade e a compreensão mútua em toda a região. Ademais, um fator interessante sobre o surgimento de cristãos na Ásia é que muitos cristãos que surgem são derivados do Islã. Atualmente, apenas 6 países asiáticos possuem como fé predominante o cristianismo. São eles: Filipinas, Timor-Leste, Chipre, Rússia, Armênia e Geórgia. E agora, sem mais delongas, vem conhecer os 10 países com mais cristãos na Ásia. Em 10º lugar, Armênia. O cristianismo na Armênia é mais do que uma religião, é a fundação espiritual e cultural que moldou a identidade e o destino da nação ao longo de sua rica história. Como uma fonte de esperança, resistência e renovação espiritual, o cristianismo continua a desempenhar um papel vital na vida e na alma da Armênia, conectando seu passado, presente e futuro. Com aproximadamente 3,2 milhões de habitantes, a Armênia tem aproximadamente 98% da sua população, que fica em torno de 3,1 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a 10ª maior população cristã de toda a Ásia. Em 9º lugar, Geórgia. Apesar dos desafios enfrentados ao longo de sua história, o cristianismo permanece uma força vital na Geórgia, enraizado nas tradições e valores do povo georgiano. Como uma fonte de identidade nacional, coesão social e espiritualidade, o cristianismo continua a desempenhar um papel central na vida e na história da Geórgia. E com aproximadamente 4,6 milhões de habitantes, a Geórgia tem aproximadamente 86% da sua população, que fica em torno de 4 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a 9ª maior população cristã de toda a Ásia. Em 8º lugar, Cazaquistão. Os cristãos representam uma minoria religiosa no Cazaquistão, com uma proporção relativamente pequena da população total do país. As principais denominações cristãs incluem o cristianismo ortodoxo russo, o catolicismo romano e várias denominações protestantes. Com aproximadamente 19 milhões de habitantes, o Cazaquistão tem aproximadamente 26% da sua população, que fica em torno de 4,2 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a 8ª maior população cristã de toda a Ásia. Em 7º lugar, Vietnã. O cristianismo é uma minoria religiosa no Vietnã, representando cerca de 8% da população do país. As principais denominações cristãs incluem o catolicismo romano e o protestantismo. Nas últimas décadas, o Vietnã testemunhou uma certa liberalização das políticas religiosas, com o governo permitindo uma maior liberdade de culto e reconhecendo oficialmente algumas denominações cristãs. Apesar dos desafios históricos e contínuos, muitos cristãos vietnamitas permanecem dedicados à sua fé e à sua comunidade religiosa. Com aproximadamente 98,19 milhões de habitantes, o Vietnã tem aproximadamente 13% da sua população, que fica em torno de 12 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a 7ª maior população cristã de toda a Ásia. Em 6º lugar, Coreia do Sul. A princípio, na Coreia do Sul o cristianismo desempenha um papel significativo na sociedade, com mais de 1/3 da população se identificando como cristã. Bem como, as igrejas sul-coreanas têm sido fundamentais na promoção da educação, trabalho social e influência cultural, contribuindo para o desenvolvimento do país.
Os cristãos sul-coreanos têm uma forte tradição de engajamento missionário, enviando missionários para diversos países ao redor do mundo. Isso reflete o compromisso da comunidade cristã em compartilhar sua fé e contribuir para causas humanitárias e sociais em escala global. Vale acrescentar que algumas das maiores congregações cristãs do mundo estão localizadas na Coreia do Sul, com mega-igrejas atraindo milhares de toda semana. Com aproximadamente 51,7 milhões de habitantes, a Coreia do Sul tem aproximadamente 24% da sua população, que fica em torno de 14 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a sexta maior população cristã de toda a Ásia. Em quinto lugar, Índia. Na Índia, onde a maioria da população segue o hinduísmo, o cristianismo também tem uma presença marcante. Embora representem uma pequena parcela da população, os cristãos indianos contribuem para a diversidade religiosa e cultural do país, enfrentando desafios sociais e políticos, mas também celebrando sua fé de maneira vibrante. Existem várias denominações cristãs presentes na Índia, incluindo católicos romanos, ortodoxos, protestantes e igrejas independentes. Com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, a Índia tem aproximadamente 3% da sua população, que fica em torno de 27 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a quinta maior população cristã de toda a Ásia. Em quarto lugar, Indonésia. O cristianismo na Indonésia tem uma presença significativa e diversificada, embora seja uma minoria religiosa em um país de maioria muçulmana. O cristianismo é a segunda maior religião do país, representando cerca de 10% da população. As denominações cristãs mais proeminentes incluem o protestantismo e o catolicismo. Embora a liberdade religiosa esteja garantida pela Constituição da Indonésia, os cristãos enfrentaram algumas restrições e desafios, incluindo casos de discriminação, ataques e restrições à construção de igrejas. No entanto, muitas comunidades cristãs na Indonésia continuam a praticar sua fé livremente e contribuir positivamente para a sociedade. Com aproximadamente 275,5 milhões de habitantes, a Indonésia tem aproximadamente 10% da sua população, que fica em torno de 30 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a quarta maior população cristã de toda a Ásia. Em terceiro lugar, China. Na China, o cristianismo experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas. Com milhões de fiéis, a China testemunha uma expansão impressionante da fé cristã, com igrejas oficialmente reconhecidas coexistindo em meio a um ambiente de regulamentação estatal. De certo, houve um renascimento religioso na China, e muitas igrejas cristãs, tanto protestantes quanto católicas, experimentaram um aumento no número de fiéis e na atividade religiosa. Artistas de grande alcance na China como a cantora Zhen, que é declaradamente cristã, possuem músicas e videoclipes que abordam mensagens cristãs e não são proibidas. Mas de certo, há ainda certa observância por parte do governo nas atuações de comunidades cristãs. Com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, a China tem aproximadamente 6% da sua população, que fica em torno de 68 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a terceira maior população cristã de toda a Ásia. Em segundo lugar, Filipinas. A Filipinas tem uma história rica e profunda de cristianismo, moldada pela colonização espanhola e influências culturais posteriores. Hoje, a Igreja Católica Romana tem uma forte presença nas Filipinas, com a maioria dos filipinos identificando-se como católicos. As práticas religiosas desempenham um papel importante na vida cotidiana, com muitas comunidades filipinas celebrando festas religiosas, participando de missas regulares e demonstrando devoção a santos católicos. Com aproximadamente 115,6 milhões de habitantes, a Filipinas tem 85,3% da sua população, que fica em torno de 92 milhões de habitantes, praticando a fé cristã, sendo sua maioria católica e uma pequena parte protestante. O país é atualmente o que tem a segunda maior população cristã de toda a Ásia. Em primeiro lugar, Rússia. Primordialmente,
O cristianismo na Rússia é uma parte integral da identidade cultural e histórica do país, influenciando sua sociedade, política e vida religiosa ao longo dos séculos. A fé ortodoxa, em particular, continua a desempenhar um papel central na vida espiritual e cultural dos russos. Com aproximadamente 142 milhões de habitantes, a Rússia tem 73% da sua população, que fica em torno de 120 milhões, praticando a fé cristã. O país é atualmente o que tem a maior população cristã de toda a Ásia. E aí, gostou de conhecer os países asiáticos? Comenta aqui quais países você queria visitar e conhecer mais sobre. Não se esqueça de curtir e se inscrever na Isso Faz Sentido. Sua interação ajuda esse conteúdo a chegar para muitas pessoas.